Olá, aqui é Augusto Peritos, aqui é a Estação Periferia, seu programa para Hora do Rush. E antes da gente começar aqui as perguntas, o bate-papo, queria agradecer ao Pedro, que a gente já fez alguns projetos juntos, então, além de professor pesquisador que ele vai se apresentar, também é um grande amigo e é um prazer tê-lo aqui. Pedro, obrigado, se apresenta aí pra gente. Valeu, Augusto. Prazer é sempre meu trocar ideia com você. Você é um cara importante na sua função, né, que você desempenha como comunicador de Nilópolis, da Baixada Fluminense. Então é sempre um prazer fazer essas parcerias contigo, né? Bom, então eu sou jornalista por formação, atuo no quadro técnico-administrativo da UFRJ e também sou professor substituto do NEP-DH, que é o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos, onde eu coordeno o curso de extensão Mídia, Violência e Direitos Humanos, e também sou professor colaborador do PPGMC, que é o Programa de Pós-Graduação Mídia Cotidiano da UF, Universidade Federal Fluminense. E recentemente publiquei o livro Notícias da Pacificação, Outro Olhar Possível sobre uma realidade em conflito pela editora UFRJ. Não, é exatamente por aí que eu quero começar, Pedro. Como que surgiu esse tema na sua vida, assim? Como é que você escolheu esse tema? Cara, como surgiu esse tema, né? Então, o livro ele fala sobre o discurso, né, do jornal o Globo sobre os UPPs, né, que para os mais jovens, né, que foi a política de segurança pública do Sérgio Cabral, né, a partir de 2008, que durou até 2016, quando o Pezão acabou, né, disse que não tinha mais investimentos e começou a vigorar, né, dois modelos, né, principais, né, que é o modelo do tiro na cabecinha, que sempre vigorou, a gente sabe, mas passou a ser mais declarado a partir da gestão Witzel em 2018. E, além desse, o modelo segurança presente, que se cria bolhas de segurança em alguns bairros eleitos, né, pelo governo do Estado, e é uma parceria com a FEComércio, ou seja, os lugares onde interessa para os comerciantes que haja segurança. Mas voltando um pouquinho mais, né, comecei a pesquisar as UPPs, né, que na época era alardeado, né, como um grande projeto de segurança pública, uma grande política de segurança pública, né, pelo então governador Sérgio Cabral e apoiado, né, a gente precisa dizer, pelo então presidente Lula, né? E não deu, enfim, o que aconteceu foi que inicialmente, né, nos 2 primeiros anos, né, a UPP conseguiu uma redução de tiroteios, né, nas favelas ocupadas, principalmente na zona sul do Rio de Janeiro, é bom que se diga, né? Houve uma diminuição do confronto entre policiais e os comerciantes varejistas de entorpecentes, mas posteriormente, com a saída dos investimentos privados, principalmente, né, voltaram a ocorrer, né, esses confrontos, e principalmente também após os Jogos Olímpicos de 2016, porque o que interessava, ao fim e ao cabo, era garantir a segurança dos turistas, né, e da população das classes média e alta naquelas regiões, naquelas imediações ali, onde as, as forças de segurança do Estado estavam ocupando as favelas. Bom, mas que o meu livro traz? Né? Ele mostra, né, que o discurso do Globo, da mídia em geral e do Globo em particular, justificava, né, toda sorte de violência e privação de liberdade dos moradores das favelas, tendo como pretensa justificativa a pacificação das favelas, ou seja, aguenta aí o pé na porta, aguenta o tapa na cara, aguenta o seu filho morto, né, porque lá no fim vocês vão ter paz. Né? Ora, esse fim chegou, porque os UPPs de fato acabaram, e não houve paz nenhuma em nenhum momento para a maior parte dos moradores daquelas favelas ocupadas ali. E o que o livro, outra coisa que o livro mostra também é que as fontes ouvidas, né, nessas matérias eram principalmente fontes ligadas ao Estado
né, policiais, delegados, juízes, governador, enfim, predominavam, né, nessas matérias, né? E quando os moradores das favelas ou as fontes não estatais, como eu chamo, elas eram ouvidas, elas legitimavam, né, aquele discurso estatal. Ou seja, eles escolhiam as fontes, né, que teriam sua voz publicadas, né, legitimando, né, aquele discurso. Evidentemente que após alguns casos, né, que ficaram difíceis de não serem divulgados, como principalmente a morte do Amarildo em 2013, né, que as redes sociais vocalizaram bastante, a violação, né, a violência da polícia contra os moradores das favelas, isso ficou difícil de refutar. Então, começou a aparecer alguns casos de violência, né, como, por exemplo, a morte do menino Eduardo também, lá no Alemão, a morte do outro Eduardo também, lá na Providência, né, de 17 anos, né, que por acaso um outro morador filmou os policiais matando o rapaz e colocando a arma na mão dele, né? Esses casos começaram a aparecer e essa violação, essa violência da polícia contra os moradores passou a aparecer mais. No entanto, elas apareciam de que forma? São casos isolados, são acidentes de percurso, são coisas que ainda restam nessas favelas, né? Como se fosse uma minoria. Na verdade, a gente sabe que não, os moradores desses territórios sabem que essa não é a exceção, mas sim a regra, né? E aí o que eu discuto nesse livro, justamente, é de que maneira essas políticas de segurança pública elas são legitimadas por por que meio, né? Pelo meio do estímulo do medo, né? Nos moradores de classe média e alta, né? E num veículo de comunicação com uma legitimidade, né, nesse meio, né, no meio dos governantes, no meio, digamos assim, da elite política e econômica do país, que é o Jornal Globo. Né? O Jornal Globo, a Folha, a gente sabe que o jornalismo ainda tem muita credibilidade, e esses veículos de comunicação eles formam opinião, evidentemente. Né? Claro que a gente não está dizendo aqui que o jornalismo não presta, que a verdade não existe, aquele discurso dos bolsonaristas na fileira a qual eu não me incluo. Eu não estou entre aqueles que dizem que o jornalismo não presta, que a verdade não. Eu acho que o jornalismo existe, ele precisa ser cada vez mais legitimado e credibilizado. No entanto, um jornalismo sério, um jornalismo responsável e o jornalismo também produzido pelos canais de comunicação alternativos, independentes, comunitários. A gente precisa estimular esses canais. Né? Existem muitas iniciativas de comunicação importantes que fazem comunicação. Não vou começar a mencionar, senão eu não vou acabar hoje, né? Porque e se eu mencionar um, eu vou ter que mencionar outros, e aí vou acabar sendo injusto aqui. Mas existem inúmeras iniciativas de comunicação que fazem um jornalismo importante e sério, só que quando esses canais de comunicação hegemônicos, né, como o Globo, a Folha, o Estadão, né, falam sobre si mesmos, né, eles acabam, para se legitimar, acabam desqualificando essas iniciativas. Né? É aquela coisa de precisar falar bem de mim para desqualificar o outro. Né? Então, eles se apresentam como o jornalismo de verdade, enquanto todos os demais são jornalismo militante, panfletários, aquela coisa que a gente sabe. Só que, na verdade, o jornalismo, ele sempre, como diz a professora Silvia Moretson, todo fato, quando se torna notícia, ela necessariamente é interpretada. E como ela é interpretada? Ela é interpretada sempre a partir de um viés, a partir de alguém, né, que está falando, né, do enunciador, né, para falar um pouco uma linguagem
da análise do discurso, né, dos teóricos, né, que falam sobre a análise do discurso, o enunciador ou o ator, né, como diz o Bakhtin, o ator é aquele que fala. Então, quando eu falo, eu estou me colocando no discurso. Então, é importante também você saber quem está falando. Né? Eu estou falando, por isso que eu me apresentei, né? Primeiro, sou jornalista, pesquisador e professor, né? Estou com uma camisa vermelha, né? Uma frase do Belchior. Então, esse sou eu. Então, quando eu falo, é importante que vocês saibam quem sou eu que estou falando, para vocês contextualizarem. Né? Eu não sou um jornalista isento, não sou um pesquisador e professor isento. Declaradamente, eu me coloco, eu tenho posição aqui. Né? Então, é importante que vocês saibam quem sou eu, o que eu estou dizendo e a partir de que lugar eu estou dizendo. Pedro, você trouxe muitos elementos aí que dá para a gente destrinchar em muitas camadas. Só para acabar Vai lá. rapidinho, Augusto. Então, quando o jornal se coloca no papel de imparcial, né, da imparcialidade, ele está sendo desonesto aí. Tá? Não existe imparcialidade. A gente pode tentar, no máximo, buscar a objetividade, ou seja, ouvir o maior número de vozes possíveis. Né? Enfim, para mim, esse é o jornalismo sério, né? Quando você tenta ouvir o maior número de pessoas possíveis de uma forma equilibrada. Exato. Né? Mas eu estou me colocando aqui. Quando eu falo, eu estou me colocando a partir de um lugar. Eu preciso que isso seja dito. Né? Quando essa mídia, entre aspas, de referência, se coloca como imparcial, aí está a grande desonestidade. Então, a gente precisa, quando a gente lê um jornal, ouve uma notícia, vê alguma notícia na televisão, no rádio, no jornal, na internet, é importante saber quem está dizendo, a partir de que lugares, a partir de que premissas, a partir de que lugar, né? Aquele enunciador está dizendo. Não, exatamente. Eu ia trazer essa questão, trouxe vários elementos aí, acho que dá para cada elemento desse é uma pinça que a gente pode puxar no novelo que sem fim. Mas eu vou entrar em algum deles, mas antes eu queria só entender também, para completar essa coisa do livro, como que foi feito metodologicamente, assim, você analisou jornais, mas reportagem de TV também, revista, como é que foi essa análise metodológica? Não, eu analisei o jornal O Globo, tá? Que era o principal jornal, que é o principal jornal do Rio, né? O jornal maior venda, né, nas bancas, em assinatura e tal, a maior empresa de comunicação do Rio. Analisei 557 matérias entre 2008 e 2016, né? E eu fiz uma análise. Não vou entrar aqui em detalhes metodológicos, que eu acho que não vai interessar muito o seu público, mas foram, ao todo, 8 anos, né, de matérias publicadas e mais de 500 matérias analisadas, né? Então, a conclusão, muito resumidamente falando, é essa, né? Que eu já disse, que já mencionei, que o discurso do Globo, principalmente, aceita, né, a violação das liberdades e dos direitos dos moradores, tendo como justificativa que no final daquele processo ali chegaria-se a uma sonhada pacificação, o que a gente viu que não aconteceu quando as UPPs, na prática, em 2016, foram a declínio e declaradamente pela voz do governador Pezão, acabaram os investimentos para aquela política. E era uma posição de editorial ou tinha alguns jornalistas assim que se destacavam nessa defesa? Era a posição do editorial, mesmo ao final, né, 2016, o editor já era declaradamente assim que a UPP não ia continuar, o próprio editorial dizendo que precisava continuar, que outras políticas semelhantes deveriam acontecer e tal, não fazendo uma autocrítica à própria atuação do jornal. E nas matérias jornalísticas também eu usei entrando um pouquinho a parte chata do livro, né? Entrando na questão da metodologia, eu utilizei uma metodologia de uma pesquisadora estadunidense, né, que sempre
analisou notícias sobre crime e violência nos Estados Unidos na década de 60 em épocas eleitorais, né? E essas iniciativas de segurança pública sempre ocorrem, né, em períodos eleitorais, né? Que a questão da segurança ela é muito ganha muita agenda, né, da mídia e agenda pública também, e ela utilizou essa metodologia que ela chama de pacotes interpretativos numa livre tradução, né? Então, o pacote mais encontrado, mais identificado na minha análise foi o pacote lei e ordem. É justamente esse, né? Temos que impor a lei e a ordem nas favelas, ou seja, vamos prender e matar quem for preciso para que tenhamos paz naquele território ali. Cara, durante esse período você até mencionou, mas eu queria aprofundar um pouco disso também, porque eu sei que a gente consegue explorar mais essa questão, que teve alguns que viraram influências, mas não só, né? Mas enfim, que surgiram a partir das ocupações do PP. E quando tinha violação de direitos humanos e a mídia não mostrava, tinha muitos jornalistas independentes ou até agentes comunitários que começaram a criar uma rede de solidariedade, mas também para mostrar a realidade que a mídia não mostrava, ou seja, as violações de direitos humanos, como que era a atuação da polícia, esse tipo de coisa, assim. Acho que o Joel, né, tem uma galera aí que se destacou, a própria Gisele, né, que está com a gente e tal. Qual a importância disso? A importância desses agentes, a importância desses jornalistas e como que pode ser fomentado o trabalho dessas pessoas para que elas consigam produzir mais, consigam estar mais presentes, consigam expandir seu trabalho. Tem um outro comunicador que vocês precisam mencionar, chama Augusto Perillo. É, Cara, muito importante também era Baixada Fluminense. porque é isso, né? No contexto da UPP, né? Cara, Mas tá nessa, assim, tia. cara, como incentivar? Financiando as iniciativas de comunicação. Tem inúmeras iniciativas de comunicação importantes e pujantes e potentes nos territórios, né, em favelas, nas periferias do Rio de Janeiro, que precisam de financiamento. Porque o que acontece? O financiamento. Se você não financia a pessoa que acredita, que critica a mídia hegemônica, né, mas que precisa se informar por outras fontes, né, e aí acessa os canais alternativos, comunitários, independentes, se você não financia, se a gente não financia, eu financio algumas iniciativas de comunicação, não posso financiar muitas, porque eu não sou o rentista, não sou um banqueiro. Se eu fosse, eu faria. Mas como um servidor público, eu financio algumas, né, com pouquinho, né, enfim, mas tento sempre divulgar. Se você não pode financiar, você divulga, você compartilha para os seus pais, para sua família, para os seus amigos, né, nos seus grupos, né, é o trabalho desses comunicadores, né, para minimamente fazer frente, né, a esse grande conglomerado, esses grandes conglomerados de comunicação que na prática eles estão legitimando a violência do Estado contra os moradores. Então, assim, quando eu falo do Globo, quando eu trago o Globo, você perguntou se eu pesquisei outros canais, né, de comunicação. Isso, do Por que eu jornal. escolhi o Globo? Porque o Globo, ele pretensamente é um jornal de referência e ele se coloca como a oposição do jornalismo sério, né, no seu lugar de jornalismo sério, contra o jornalismo popularesco, sensacionalista, né? Então, o grande jornalista Alberto Dines, né, que nos deixou há alguns anos, ele dizia o seguinte: todo jornalismo ele é sensacionalista porque ele apela para as sensações. Quando você lê uma notícia, você tem uma sensação de raiva, de indignação, de ódio, de afeto, de carinho, né? Afeto não, porque o Muniz Sodré fala que tudo que nos afeta é afeto. Então a violência nos afeta, né? Mas assim, tudo isso é sensação, é afeto, né? Quando você está vendo o jogo, quando você viu o jogo do Vasco ontem, o Augusto,
Desculpa, Felizmente eu vi. desculpa mencionar, você está movido por afeto, né? Você estava Negativos. ali, o sentimento não, você começa o jogo, o sentimento não pode parar. É, Aí você vai do amor à aflição ao ódio, ao né? Então tudo ódio. isso é afeto, tudo isso afeta, né? Depois você quer matar o Pedro Raul. Enfim, desculpa tocar nesse assunto aí delicado, A galera mas vai tudo bem. descobrir quando a gente gravou esse programa. Pois é. Mas enfim, vai ficar datado, mas só para dar um exemplo ali. E a Globo é É, muito boa nisso, né, o Pedro? A Globo é não, mas excelente nisso. não só a Globo. Então, eu estou trazendo isso para dizer o seguinte: a Globo não é diferente do Datena, por exemplo, que Datena, o outro cara lá da Record, sei lá, esses caras que são declaradamente reacionários, né? Enfim, tem que matar bandido bom, bandido morto, não sei o quê. Na verdade, o que eles estão fazendo não é nada mais, nada menos do que destampando o bueiro. Né? Eles estão tirando a tampa do bueiro, que, na verdade, o jornalismo de referência já faz há muito tempo. Ou seja, ao estimular o medo no cidadão médio, né, o Globo também está fazendo isso. Né? Eu tenho no meu livro tem uma foto de um ônibus pegando fogo no meio do Rio Comprido, né? O que aquilo ali está dizendo? Está dizendo pro leitor do Globo, falando assim, não saia na rua, porque esses vagabundos estão aí e vão incendiar um ônibus que você está. Né? A bala perdida vai pegar em você. Né? Na verdade, o que esses caras fazem, esses apresentadores, de programas policialescos, eles só estão tirando o véu, né, de um discurso que está implícito mesmo no jornalismo de referência, entende? Então, assim, estou pontuando isso para dizer que o jornalismo, entre aspas, de referência e esse jornalismo sensacionalista, policialesco, não tem muita diferença no frigir dos ovos. Tá? E o trabalho dos comunicadores que se propõem a fazer um contra-discurso, um discurso contra-hegemônico, né, dando mais vozes aos moradores. Não que não tenha morador que apoie também, que também apoia. Claro que tem, já sabemos que sim. Mas, assim, tentando mais ou menos equilibrar, sabe? Falando assim, olha, a polícia entra aqui, né? E olha o que ela faz. Dá um tiro na cara do cara que já estava caído e desarmado, sabe? Então, assim, fundamental, respondendo essa pergunta, e voltando ao que eu comecei falando, é fundamental que esses jornalistas, esses comunicadores independentes, comunitários, né, sejam financiados e sejam incentivados a fazer o seu trabalho. Por quê? A questão do financiamento ela é muito importante, porque se o ouvinte, o leitor, o espectador que está querendo um outro discurso não o fizer, quem que vai fazer? Vai ser a igreja do bairro, vai ser a Igreja Universal do bairro que vai publicar um anúncio no jornal, né, lá da Rocinha, tá? E aí ele vai dizer, o pastor da igreja vai dizer assim, olha, eu estou pagando anúncio no teu jornal, então você não vai poder falar mal da minha igreja, você não vai poder falar mal daquele cara, né, daquele miliciano que está fechado comigo, entendeu? Aí está também a importância do financiamento da comunicação comunitária, tá? E da descriminalização, né? Da regulação da mídia. A gente precisa falar da regulação da mídia também, Uhum. né? É um discurso muito grande, muito complexo, não vai dar tempo para a gente falar tudo aqui, mas a questão do financiamento ela é fundamental por esses motivos. Pô, esse ponto que você tocou agora é crucial, porque se dá uma sensação que uma coisa está desligada da outra, Pedro. Que falar de mídia independente e falar de regulamentação da mídia são dois caminhos opostos. E não, né? Então são dois caminhos ligados. Dá para explicar um pouquinho assim, óbvio, né? Não dá para a gente entrar no debate, mas qual a importância de regulamentar, até no sentido da produção desses discursos que endossam a morte, né? Que endossam a violência de Estado.
Cara, assim, a nossa Constituição Federal, dos artigos 220 ao 223, ela fala sobre é, várias regras, né, que precisam ser seguidas pelos meios de comunicação de radiodifusão, rádio e televisão, tá? É a questão da concessão pública, porque quando a gente assiste a televisão, ouve o rádio, a gente está ouvindo uma concessão pública, né? Ou seja, o sinal vai pelo ar, e o ar é público, o ar não é de ninguém, né? Só que quando você concede essa autorização para essas emissoras operarem para uma empresa privada, ela está privatizando a prerrogativa que é pública, né? E ela vai negociar aquilo ali, né? Ela vai negociar ao bel prazer dela. Se não houver regulação, se não houver fiscalização, né? Essa privatização, ela vai se dar, né, ao Deus dará, né? Ela vai fazer o que ela quiser. Então, isso tá no cerne, né, desses programas policialescos que fazem, na prática, a violação de direitos humanos, que está previsto nesses artigos da Constituição Federal. Não pode, isso não pode acontecer. Você está ferindo a dignidade humana. Uma emissora de radiodifusão, concessionária pública, não pode fazer isso, ela precisava ser cassada. Essa concessão precisa ser cassada. Então, você já viu, recentemente vazou, circulou na internet, um vídeo de um repórter da Bandeirantes, não sei de estado, falando bandido bom, bandido morto, tem que matar mesmo. Enfim, vários exemplos, né? Eu publiquei um pequeno artigo nos Jornalistas Livres falando daquela. Não sei se vocês vão lembrar, no ano passado teve aquela ação policial na Lapa, que a polícia chegou atirando em um monte de gente, né? Aí um repórter da EBC, né? Um repórter da EBC foi ali para aquela ocupação na Joaquim Silva e gravou os moradores falando: pô, a polícia chegou aqui e atirou, matou e tal, não sei o que, o rapaz que não tinha nenhum envolvimento com crime, ainda que ele tivesse envolvimento com crime, a Constituição Federal, o Código Penal, não prevê a pena de morte, né? E ele não pôde veicular aquela entrevista, porque na época a EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação, que foi criada em 2007 para ser uma emissora de comunicação pública, ela estava sob a gestão do então, né, presidente Jair Bolsonaro. E a EBC não divulgava esse conteúdo. Então, o repórter fez seu trabalho e não pôde veicular. E aí eu tive acesso a esse áudio e publiquei um pequeno artigo no Jornalistas Livres, que provavelmente ninguém leu, mas que falava sobre isso, né? Falava o repórter fazendo o seu trabalho, né, e denunciando aquela violação ali. Nem sei porque eu comecei a falar isso, mas enfim. Concessão pública não pode ser. Sim, você perguntou sobre a questão da importância da regulação. Pois é, a gente já tem na nossa Constituição Federal as regras que precisam ser seguidas pelas emissoras concessionárias, que são violadas diuturnamente. Então, o que está faltando? Está faltando a regulação, né? Está faltando a fiscalização, né? E está faltando, de fato, que essas empresas concessionárias sigam essas regras. Por exemplo, o jornal Globo detém um jornal impresso, que não é regulado, porque o papel ele não faz parte da concessão pública, né? Então, considera-se que o jornal impresso não precisa seguir as regras das concessões públicas, mas o Globo, a família Marinho, ele tem jornal, rádio e TV, né? Ou seja, se você for pensar bem, são 3 meios de comunicação diferentes, e é o que a gente chama de propriedade cruzada, tá?
A Argentina, com a lei dos médios da Cristina Kirchner, ela vetou isso. O Grupo Clarim caiu em cima. Por isso que ela está até hoje sofrendo com o lawfare lá na Argentina, né? Os meios de comunicação batem constantemente na Kirchner por causa dessa guerra que ela abriu contra o Grupo Clarim e as grandes empresas de comunicação lá. Uhum. Então, assim, é importantíssimo que se regule. E aí fala assim, porque regulação é censura. Não, é coisa de comunista, não. Os Estados Unidos têm regulação das empresas de radiodifusão, a Inglaterra tem, a Alemanha tem, todos os países do capitalismo liberal têm regulação. Tá? O Brasil é um dos poucos países que não tem. Quando você fala em regulação, vem aí aquela enxurrada de o comunismo e tal, não sei o quê. Não é comunista, não é comunismo, é o liberalismo. Você está só aplicando regras para aquelas empresas de comunicação privadas seguirem, para elas operarem como concessionárias. Uhum. Certo? É isso, né? A ideia é criar condições de atender o mercado através da disputa mais igual, né? Não é o fim do mercado, né? Não é comunismo de fato. Ô, Pedro, para a gente terminar, eu queria que você falasse um pouquinho do curso de extensão mídia, violência e direitos humanos da FRJ, que a gente já fez parceria e tal. Eu queria saber se esse ano vai ter, se não vai ter, se está tendo, como é que vai funcionar, como é que funciona, para as pessoas conhecerem mais o seu trabalho. Então, o curso de extensão Mídia, Violência e Direitos Humanos é um curso de extensão que é realizado pelo NEP-DH, né, da UFRJ, que é o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos, da UFRJ, onde eu trabalho como professor e como jornalista. Esse ano a gente vai chegar à 10ª edição do curso e a gente se propõe justamente a fazer essas reflexões que a gente está fazendo aqui um pouco, né? Ou seja, discutir a representação da violência na mídia, né? na imprensa, enfim, nos seus aspectos de classe, raça e gênero, e propor alternativas a essas representações, né? Ou seja, a partir da comunicação comunitária, comunicação independente, comunicação popular, né? E aí a gente discute diferentes temas, né? Como, por exemplo, a questão dos direitos humanos, a questão do racismo estrutural, da necropolítica, do encarceramento em massa, enfim, uma série da LGBTQIA+, fobia, né? Enfim, o formato das nossas aulas, ele esse ano vai voltar a ser presencial, né? Porque 20, 21, 22, por conta da pandemia, a gente teve que fazer online, o que foi bom num sentido, porque a gente pôde trazer pessoas de outros estados e até outros países. A gente teve uma palestra de Moçambique, né? Tivemos alunos da Itália fazendo curso, e outros países também, e outros estados. Então, nesse ano, a gente vai voltar a presencial, mas tentar fazer um modelo híbrido para que a gente não perca a participação dessas pessoas aí que estão à distância querendo participar também do curso. E o formato é o formato de mesas, né, mesas temáticas. A gente já fez cursos de até 16 aulas, o que eu quase morri. Tive um troço, né? Foram 3 meses, ou mais, 4 meses de curso. Eu não tenho mais idade para fazer. Estou com 44 anos, apesar da minha carinha de criança. Mas, Pedro, quanto que é? Quanto que custa? Não é completamente gratuito, porque a Ah, gente acredita que a universidade pública ela deve ser exatamente. gratuita, né? E atuar e oferecer, né? Os cursos, né? Que ela oferece em atividade de extensão. A extensão universitária é justamente isso, né? Romper os muros, né, da universidade para que ela seja cada vez menos elitista, Uhum. né? E a produção do seu conhecimento seja a produção para toda a população e não seja apenas uma coisa de eu falo e vocês escutam. Não. Eu acredito que a extensão serve para ser um diálogo, né? Então, assim, a gente traz também pessoas dos territórios periféricos também, né, para falarem no curso, fazer
participarem das mesas, né, como palestrantes, como mediadores, né, e que para a academia também ela desconstrua também os seus preconceitos, né, de classe, raça e gênero, e que a gente possa incorporar também os saberes das favelas e periferias também. Então, esse é o objetivo do curso. A gente faz sempre no segundo semestre. Então, vocês podem procurar os nossos canais nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. No YouTube, nosso canal MVDH, M de mamãe, V de violência, DH de direitos humanos. As aulas das edições anteriores estão todas gravadas ali. No Facebook é o curso de extensão MVDH, se não me engano. Não, E no Instagram também, curso de extensão MVDH, né? O arroba é isso. E no Facebook você acha lá, se bota curso de extensão Mídia, Violência e Direitos Humanos, vocês também podem ter acesso às informações. A gente abre mais ou menos em maio, junho, né? E o curso começa normalmente em agosto, mas a gente, se vocês quiserem já ir a partir de agora, já conhecendo, já assistindo às aulas e obtendo as informações, vão estar todas disponíveis nas redes sociais. E quando sair, começar, a gente divulga aqui também o Estação Periferia, as inscrições, tudo certinho. Pedro, Que é nosso parceiro institucional. Isso. Não, estamos juntos nessa. Estamos juntos aí. Pedro, muito obrigado. Tem alguma coisa que você queria falar e eu não perguntei? Como é que é? Tirando o Cara, Vasco. sempre tem. Tirando o Vasco. Sempre tem muita coisa, né? Não, acaba que não dá tempo, mas eu acho que no formato aqui que você se propõe, eu acho que é importante que a gente não se estenda muito também para não ficar chato. Eu estou sempre à disposição de você, dos ouvintes, que você pode compartilhar meu e-mail aí com seus ouvintes, ppbarreto@gmail.com. Pode escrever para mim se alguém quiser saber mais sobre o curso, sobre o livro, sobre a minha pesquisa. Ah, sim, a minha pesquisa atual, se você quiser, Vai lá, vai lá. Quem quiser saber, eu estou começando a pesquisar agora a relação entre comunicação, a democracia e os direitos humanos e de que maneira a gente pode problematizar, né, tudo isso que a gente está falando aqui, a origem liberal capitalista, né, da comunicação, do jornalismo especificamente, e os direitos humanos, né, nessa perspectiva eurocêntrica que a gente tem aí dos direitos humanos, e propor uma perspectiva crítica, que a gente produza uma nova comunicação, uma nova democracia e novos direitos humanos a partir de uma perspectiva crítica em relação a esses paradigmas liberais e capitalistas que a sociedade e nos apresenta como algo natural, como algo inquestionável. Exatamente. Pedro, obrigado pela participação. E esse foi o Estação Periferia.